Oséias 6, meia dúzia, versículo 3. A versão que eu uso é revista e atualizada. A maioria daqui é NVI, mas acho que não muda muita coisa. Na minha versão diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Vamos orar? Pai querido, te peço que nesta noite, Senhor, tu nos ajude a transmitir a tua palavra, e a tua palavra possa alcançar corações nesta noite. Possa, Senhor, falar com cada um de nós que viemos nesta noite, porque o propósito de cada um aqui é ouvir a tua voz. Então, Senhor, usa a minha vida, Senhor, que eu suma e que tu apareça para a glória e louvor do teu nome. Amém. Na sexta-feira, o diácono Márcio me ligou, não me pedindo, mas me informando. Ele me ligou: Gilson, você está sabendo que você vai pregar domingo à noite? Eu falei, amém. Isso já era na sexta-tarde. Falei, amém. Mais ou menos, acho que o tema que ele me deu, não sei se eu entendi correto, mas acho que o tema seria, no mês de junho, acho que seria relacionando-se com Deus. É mais ou menos isso, né? Relacionando-se com Deus. Mais ou menos isso é o tema de junho. Eu procurei em Deus orar alguma coisa que a gente possa falar sobre esse relacionamento humano com o divino, com Deus. Eu falei uma vez, eu trouxe uma mensagem uma vez falando sobre relacionamento humano, né? Falei uma vez do relacionamento humano, quanto ele é difícil, mas que a gente é possível ter um bom relacionamento, desenvolvê-lo. A Bíblia nos ensina a desenvolver esse bom relacionamento. E eu quero trazer nessa mensagem sobre esse tema, mas eu coloquei, ardeu no meu coração, e eu coloquei o tema colocando como como relacionar-se com Deus sem falsidade, né? Para que a gente tenha um relacionamento com Deus, com esse Deus íntimo, é preciso que a gente entenda como é que eu posso relacionar com Ele de maneira verdadeira, de maneira sincera, né? E eu quero ver com você o que a Bíblia pode nos ensinar a partir desse versículo aqui. Não vou tomar muito tempo, mas esse versículo vai nos servir como base, porque a gente sabe que todos os seres humanos, ele tem ansiedade por Deus, tem um desejo de conhecer a Deus, né? Tem o desejo de que, ainda que ele não, às vezes, não expresse isso, mas há o desejo, o ser humano foi criado com esse desejo de Deus, de conhecer a Deus. E a gente vê algumas pessoas que desejaram e foram atrás disso, de conhecer mais esse Deus, né? A Bíblia vai falar de algumas pessoas que quiseram conhecer ao Senhor. Os gregos, quando Jesus estava pregando, em João 12, 21, se você abrir, se você for ler mais tarde, não precisa abrir agora, mas vê quando ele está pregando, diz, olha, esses querem conhecer o Mestre. Zaqueu foi um que quis conhecer Jesus. Ele ouviu falar dele, agora ele queria conhecer. E o conhecer que a gente vai falar aqui não é aquele... É um conhecimento mais profundo, de relacionar-se com essa pessoa. Zaqueu foi aquele que ouviu falar de Jesus, agora ele queria conhecer de perto, ele queria relacionar-se com esse homem, ele queria saber quem era esse homem, de quem ele ouvia falar tanto. Outra pessoa que também ouviu falar de Jesus, mas esse queria conhecer Jesus, mas mais para questioná-lo, era Herodes, né? Lá em Lucas 23, 8, a gente vai ver Herodes também querendo saber quem é esse Jesus. Moisés queria conhecer a Deus e teve um encontro com Deus na sarça. Deus tem se revelado na natureza,
na palavra, na igreja. Em Cristo, Jesus é a melhor fotografia de Deus. Se a gente quer conhecer a Deus, é olhar para Jesus. O próprio Jesus vai dizer, até dizendo para os discípulos, se vocês me conhecem, conhecem o Pai. É interessante, tem uma certa passagem que eu fico, às vezes quando eu leio, para mim eu acho que Jesus, os discípulos, eu acho que há algum tempo, em algum momento Jesus parece que quase perde a paciência com alguns discípulos quando ele está dizendo, vocês sabem o caminho. E aí um deles diz, Jesus, mas a gente não sabe o caminho. Aí Jesus vai dizer, não, mas eu já digo a vocês qual é o caminho. E aí Jesus volta a dizer, falando, olha, eu vou para o Pai, e você já conhece o Pai. Ele diz, se não me engano é Filipe que diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus para, é como se dissesse, mas eu tenho estado convosco, e até agora não conheceis o Pai. Então Jesus dá uma resposta, se você ler o texto com calma, parece que Jesus olha e fica quase que admirado de tanto. Jesus pensa o seguinte, eu estou há tanto tempo explicando a vocês, mostrando a vocês quem é o Pai, e até agora vocês não entenderam nada. Então Jesus estava tentando revelar a eles quem era o Pai. Eu coloquei dizendo que é impossível conhecer a Deus senão através de Jesus. João 14, 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se quisermos relacionarmos com Deus sem falsidade, precisamos primeiro e acima de tudo ter uma noção precisa, livre de qualquer distorção de quem Deus é. Se a gente quer relacionar-se verdadeiramente com Deus, a gente precisa saber quem Deus é. Se a gente for perguntar às pessoas quem Deus é, elas têm uma ideia de Deus. Para cada pessoa, Deus é alguma coisa. Mas se a gente quer saber quem Deus é, ou a gente olha para Jesus, e a gente vai encontrar em Jesus a própria palavra, e aí a gente vai discutir isso mais para frente. Mas a gente vai ver que pessoas tinham uma ideia errada de Deus e têm uma ideia distorcida de Deus. Um sociólogo antigo, chamado Émile Durkheim, que é um dos fundadores da sociologia moderna, via Deus como nada mais do que uma representação simbólica dos valores coletivos da sociedade. Em outras palavras, quer dizer que a imagem que fazemos de Deus, que engloba as características que as pessoas, que as nossas voltas, mais apreciam. Para Durkheim, a ideia de Deus poderia ser qualquer uma das quais agradasse qualquer pessoa. Era da coletividade. Ele não negava a existência de Deus. O que Durkheim e outros filósofos e sociólogos pensavam é que eles queriam também encontrar Deus. Só que a ideia de Deus deles era distorcida. Era uma ideia daquilo que lhe agradava às pessoas, daquilo que agradava a si próprias pessoas. Então elas faziam a ideia de Deus de si próprio, ou de si próprias. Já Freud, um fundador da psicologia também moderna, propôs que Deus não é nada mais do que uma projeção imaginária da figura paterna. Em outras palavras, criamos um Deus em que faça sentido para nós. As pessoas, como Freud achava, era que você criava Deus a partir da ideia paterna. Você precisava de um pai, então a ideia que você tinha de Deus era de um pai terreno, era daquele que ia cuidar de você. Então a ideia era uma ideia um pouco mais distorcida também acerca do que Deus é, apesar que Deus é pai. Mas a ideia de Freud era uma ideia de que era um Deus terreno, era a ideia de como um pai terreno, falho, mas isso foi criado na cabeça humana. Eu tinha uma professora de sociologia que ela dizia o seguinte, e muitas vezes eu disse isso na escola bíblica, dizendo que como alguém não consegue colocar nas cabeças
é das pessoas que Deus não existe. Os sociólogos e as pessoas ainda tentam, alguns sociólogos tentam, fazer acreditar que Deus não existe. Pensamentos distorcidos de Deus. Aí eu entro dizendo que alguns de nós fazemos alguns pensamentos distorcidos. Ainda não entrei na mensagem, estamos só na introdução, espero acabar cedo. Mas nós temos algumas ideias distorcidas. Por exemplo, algumas pessoas têm a ideia de Deus como se Deus fosse um árbitro, ou seja, um juiz. Ele está ali pronto a marcar se você fez coisa certa ou errada. Fez coisa certa, fez coisa errada, fez coisa certa, fez coisa errada. É como se Deus estivesse marcando as coisas que vocês fazem, certo ou errada. É como se ele esperasse de você regras. A pessoa que vive assim, ou tem essa ideia, tem uma ideia errada de Deus. Essas pessoas são consumidas pelas regras religiosas e pelo medo de cometer uma falta, se a gente fosse falar de futebol, ou sofrer um pênalti. É como elas achassem que Deus estava à espera de que ela cometesse algum erro. Ele estava pronto a marcar, você errou. Então, para algumas pessoas, Deus está sempre marcando se você errou, se você acertou, se você errou, se você acertou. Essa é uma ideia distorcida de Deus. Outra ideia distorcida de Deus, e que não ajuda nesse relacionamento com Deus, e aí fica-se um relacionamento falso, ou seja, que ajuda nesse relacionamento falso, é a ideia do Deus avô. Muitas pessoas usam a sua interpretação de Deus para não crescer, não ter que assumir responsabilidade. Enxergam Deus como uma figura de avô bonzinho, e elas permanecem como crianças. Ou seja, elas não tomam responsabilidade. E a gente sabe, não falando mal dos avós aqui, meus avós já não são mais vivos, mas a gente sabe quais os cuidados que o avô tem, os avós têm, com os netos. Querem proteger de tudo. Se pudesse, os colocava numa redoma de vidro. Né? A gente vê alguns cuidando até excessivamente. A gente está dizendo as exceções, vamos dizer a todos. Mas é bem assim, de alguns avós querem cuidar. E a ideia de algumas pessoas de Deus é que Deus seja esse, que está querendo guardar elas de tudo, sem dar a elas responsabilidade a elas nenhuma. Elas acham que Deus vai cuidar delas de tudo o que ela faça, e ela não tem responsabilidade nenhuma. Essa é uma ideia de Deus errada, e que não nos ajuda numa intimidade com Deus, e nem no relacionamento verdadeiro com Ele. Outra ideia errada é a de Deus cientista. Para essas pessoas, Deus é um pensador retraído, distante, demasiadamente ocupado, controlando as galáxias para se envolver com os nossos pequenos problemas. Para essas pessoas, Deus é um cientista que está preocupado a coisas importantes demais para ser cuidadas. Deus vai lá ter tempo para olhar para a minha vida, para cuidar das coisinhas pequenas da minha vida. Ele tem preocupações maiores com as galáxias. Ele tem preocupações para que as galáxias ou para que os planetas não se choquem. Deus deve estar preocupado com isso, está preocupado com alguma outra coisa, menos comigo. Algumas pessoas pensam assim que Deus é um Deus bem distante. Outra ideia errada de Deus é o Deus guarda-costa. Algumas pessoas pensam em Deus da mesma forma que o marinheiro pensa em um barco salva-vidas. O marinheiro sabe que o barco está lá, mas espera nunca ter de usá-lo. Essas pessoas vivem sem dar muita atenção a Deus, mas esperam que Ele esteja lá para qualquer necessidade. Algumas pessoas vivem assim, com essa ideia de Deus. Deus existe, mas nenhuma atenção para Ele. Não se relacionam com Ele. Não buscam, como algumas pessoas que a gente vê aqui, como Zaqueu ouviu falar dele, foi querer ter um encontro com Ele. Algumas pessoas sabem que Deus existe, mas esperam nunca precisar dele. Mas no dia que precisarem, esperam que eles atendam. Então essa
É um modo errado de se relacionar com Deus. Você o tem, ou pelo menos você acredita que ele existe, mas não se relaciona com ele. É como um guarda-costas, você quer que ele esteja lá para te proteger no dia em que você tiver sufoco, mas você não dá atenção a ele. Então vejamos que é preciso para relacionarmos realmente com Deus. Então entramos agora na mensagem. Depois de vermos algumas ideias erradas, de que às vezes vem na mente de algumas pessoas, e às vezes, eu acredito às vezes de alguns cristãos também, como tem a Deus, às vezes assim, como um guarda-costas, como um Deus avô, né? Mas qual é o modo correto, Gilson, da gente conhecer a Deus e ter relacionamento com Ele? Aí eu entro no texto. Oséias ele começa dizendo o seguinte: conheçamos. Conhecimento. Anote aí. Conhecimento é o fruto de uma experiência. Não se conhece bem a Deus nas lâminas de laboratório, nos tubos de ensaios, nos programas de computadores, no Facebook, nas leituras e pesquisas cansativas, nas indagações e questionamentos filosóficos. Isto pode oferecer apenas informações. O conhecimento de Deus é fruto de uma experiência. Atos capítulo 9. Peço para você abrir. Fruto de uma experiência. Versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe rogando, ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram da casa, que era do caminho, assim os homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, que ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Saulo de Tarso teve uma experiência. Então, se queremos conhecer a Deus, o conhecimento de Deus também passa por uma experiência. Acho que a maioria de nós aqui, que aceitou Jesus como Salvador, tivemos com Ele uma experiência. A minha foi diferente, a sua foi uma outra tipo de experiência. Esse é o primeiro passo para se conhecer a Deus, para ter um conhecimento de Deus. É preciso ter com Ele uma experiência. A conversão de Paulo foi uma. Jó, no capítulo 42, e você conhece a história de Jó. Jó é um homem que, para quem a Bíblia vai dizer que é um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas no final, Jó diz o seguinte: ele vai dizer: eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te vê. Experiência com Deus. Mudou a perspectiva com o que Jó tinha com Deus. Agora ele sabia de quem era Deus. Ele tinha um relacionamento agora com Deus. E olha que Jó era como alguns de nós que estamos servindo a Deus. Você vai ler o texto de Jó, ele vai ver que ele servia a Deus. Ele fazia o seu sacrifício, fazia as suas ofertas, fazia pelos filhos. Era um homem que estava diante de Deus, mas que ainda, segundo ele, não o conhecia intimamente. Isso faz nos pensar, querido. Isso faz nos pensar. Qual é o seu grau de intimidade com Deus que você serve? Qual é a intimidade que você tem com Ele? Quem é Deus para você? Qual é o teu nível de intimidade com esse Deus que você tem? A sua experiência aí
te levou a isso, a conhecer esse Deus mais? Ou você ainda está com a ideia errada acerca do Deus que você serve? Então, para conhecermos a Deus, o primeiro passo, um dos primeiros passos é essa experiência. O conhecimento é fruto de uma experiência. O segundo, que ele vai dizer, Oséias ainda, no mesmo versículo, a gente só vai ficar nele, ele diz: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus é fruto de comunhão e intimidade. Não há como conhecer a Deus sem intimidade, querido. Sem intimidade não há como conhecer a Deus. A intimidade é convívio, é relacionamento, é experiência com Deus. Enoque, Elias, Moisés, Débora, foi uma das juízas, e tantos outros foram íntimos de Deus. Se a gente quer uma intimidade com Deus, se a gente quer relacionamento com Deus, se a gente quer conhecer a Deus, e se a gente quer viver um relacionamento sem falsidade, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa ir começando a conhecer a esse Deus. Olha o que Gênesis 18, versículo 17 nos diz acerca de Abraão e acerca dessa intimidade que Deus tinha com Abraão. Ele diz o seguinte: e disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer? Olha aqui para mim. Deus só revela alguma coisa importante para aqueles para os quais ele tem intimidade. Quer ver uma coisa? Jesus, quando ia orar, ele sempre chamava 3 discípulos. Para intimidade, Jesus chamava 3 discípulos. Aqueles 3 discípulos sempre estavam com ele. Se a gente olha, parece que Jesus fazia acepção dos outros discípulos. Não, porque os outros discípulos queriam estar mais perto dele. Esses discípulos queriam estar mais perto dele. Então, se você quer saber o que Deus tem a fazer na sua vida, se você quer ser íntimo de Deus, então procure conhecer melhor. Procure intimidade com Ele. Relacionamento, convívio. Quantas vezes você ora a Deus? Quantas vezes você lê a palavra dEle? Se você quer conhecer a Deus, a própria palavra dEle revela quem Ele é. Porque algumas pessoas têm ideias erradas de Deus? Porque não lê a Bíblia. Porque não a conhece. Elas ficam com aquilo com que o sacerdote disse, aquilo com que as pessoas dizem, mas elas não vão analisar, elas não vão olhar o que a Bíblia diz. Algumas pessoas dizem crer em Deus, mas não têm intimidade com Ele. Querem Deus, mas não querem buscá-lo. Elas preferem a sua ideia de Deus. Elas preferem, porque no dia em que elas confrontarem as suas vidas com aquilo que a palavra de Deus diz, quem Deus é, elas vão ver que as suas vidas estão totalmente erradas e que a sua ideia de Deus também estão errada. Porque isso que é mais fácil, acreditar na ideia que você faz um Deus para si só. O que as pessoas querem não é Deus, elas querem um Deus para si. Um Deus que possa se conformar com aquilo que elas vivem e com a ideia de como elas se comportam. Um Deus que se comportam, ou um Deus que aceita o tipo de vida que elas vivem. Elas dizem, olha, Deus, até agora Deus não reclamou nada comigo. Mas é a ideia de Deus que elas fazem. Então, se queremos relacionarmos com Deus, é preciso termos comunhão e intimidade com Ele. Salmo 25, versículo 14, nos diz com quem Deus tem intimidade. Versículo 14 diz o seguinte, do Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Para quem é a intimidade? Para aqueles que temem ao Senhor.
Se a gente quer intimidade com Deus, a gente precisa ter temor de Deus. Temor não é medo, é respeito, é honrar a Deus. Então, para esses, Deus tem intimidade. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade comigo. Mas depende se nós também queremos. E qual é a ideia que nós temos feito de Deus até agora? Um Deus que concorda com tudo que eu faço? Um Deus que me direciona o que fazer? Quanto mais você e eu andarmos com Deus e vivemos nele, mais nós, seja eu e você, conheceremos e nos tornaremos parecidos com Ele. Mas isso depende se você quer andar com Ele. Se você quer viver com Ele, você vai se parecer com Deus. Terceiro tópico, para que a gente tenha um relacionamento sem falsidade, mas um relacionamento verdadeiro com Deus. Se a gente quer conhecer a Deus. Conhecimento de Deus é fruto de perseverança, de ordem e de vontade. Repetindo, o conhecimento de Deus é fruto de perseverança, ordem e de vontade. Não se cresce no conhecimento de Deus sem lutas, sem disciplina, sem disposição. Como uma pessoa espera crescer no conhecimento e no relacionamento com Deus, se não se dispõe a orar, a jejuar e a estudar a palavra? Querido, sem isso, não há como conhecer a Deus. Sem estudar a palavra, sem se dedicar a ela, não há como conhecer a Deus. Não há como ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Não há como com que você tenha um relacionamento que seja verdadeiro, porque sem isso, o seu relacionamento com Deus, sem a palavra, vai ser falso. Vai ser sempre no que você quer. Você vai ser sempre naquilo que Freud falou, que Durkheim falou. Você vai ter uma ideia de Deus, da coletividade. O que a coletividade pensa de Deus? É aquilo que você vai pensar. É aquilo que você vai achar de Deus. Mas a Bíblia nos aponta quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele quer conosco. Então depende de como nós queremos nos relacionar com Ele. O texto que lemos diz: conhecemos e prossigamos. Prosseguir é algo que você se predispõe a conhecer mais esse Deus. Não é algo que você conhece e deixa para lá. Alguns de nós começamos e alguns não se prosseguiram a conhecer a Deus. Alguns começaram a conhecer, pararam. Mas nós precisamos conhecer. Conhecer e prosseguir significa que o conhecimento é dinâmico, progressivo. O conhecimento de Deus não é, quer dizer, o conhecimento de Deus é ilimitado. O apóstolo Paulo disse: prossiga, avance. Isso significa que há muitos desafios. Há no leito do rio águas mais frescas, mais límpidas. Se a gente quer conhecer esse Deus, a gente precisa ir mais profundo. A gente precisa avançar em Deus. Prosseguir e avançar em Deus. Relacionamentos sem falsidade passa pelo conhecimento da palavra. Passa por entender de quem Deus é, de quem a palavra fala. Nós lemos o texto diz: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Aqui ele está falando da chuva seródia, eram as primeiras chuvas para a plantação, em que ia dar colheita, em que tudo novo se tornaria. Se a gente quer ter um relacionamento com Deus, se a gente quer que essa chuva seródia, essa chuva nova de Deus, que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas, é preciso ter com Deus um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento em que a gente quebre aquilo, até agora que a gente vivia vivendo de engano, de mentira. Até agora que a gente vivia
achando de que Deus era. Está vendo? A gente achava que Deus fosse um Deus que ia sempre nos proteger. Nunca nos deixar. Então, tem pessoas que têm a ideia de Deus é o seguinte, que nunca lhe vão acontecer problema nenhum. De que Deus vai lhe proteger de tudo. E quando Deus não faz, ela questiona isso. São o que a gente chama de pessoas, se é crente, a gente chama de crentes bebê. Porque acham de que vão ser sempre protegidas por Deus. De que nada vai acontecer. Para seu engano, algumas coisas, querendo você ou não, na minha e na sua vida vão acontecer. Deus vai lhe proteger sim, Ele é seu amparo. Ele é seu protetor. Mas algumas situações vão lhe acontecer. Mas o que é mais gostoso disso é que Ele diz, no dia da angústia, me clamarás. O que você tem de segurança é que no dia da sua angústia, Ele se fará presente. Ele não negou a mim e a você os problemas. Mas Ele disse que no meio delas, no dia em que você clamasse, Ele estaria presente. Então, que a gente aprenda hoje. Se queremos conhecer um Deus verdadeiro, a gente precisa aprender a conhecer a Ele pela palavra. Não tem como conhecer a Deus a não ser pela palavra. É por causa disso que Oséias, aqui nesse texto, ele começa a falar do povo, porque ele haviam deixado os mandamentos de Deus. E Deus estava dando a ele uma resposta nova. Estava dizendo que algo novo ia acontecer. Por causa disso que eles precisavam conhecer a Deus. Eles haviam conhecido a Deus por um momento, mas precisavam prosseguir conhecer a Deus. Porque esse povo havia estado por um período cativo, preso, mas que o renovo de Deus chegaria. Mas eles precisariam conhecer melhor esse Deus. E precisariam conhecer ainda esse Deus. E continuar a conhecer. Querido, ainda que a gente esteja e viva por muito tempo, mesmo assim não conheceremos a Deus em toda a sua plenitude. Mas precisamos ainda continuar conhecendo a Deus. Como eu disse no começo, Jesus é a fotografia, a melhor fotografia de Deus. Se a gente quer saber quem Deus é, olha para Jesus. Ele nos mostra quem Deus verdadeiramente é. Jesus não vai mostrar-nos um Deus avô, nem vai nos mostrar um Deus guarda-costa, mas Ele vai nos mostrar que Ele é um Deus soberano. Cuidador sim, mas não vai privar você das situações da vida. Ele vai cuidar de você, mas vai deixar que você cresça dia a dia. Amém. Concluo dizendo, o mundo não precisa mais de religiosos, mas o mundo precisa e reclama por homens e mulheres que têm um relacionamento e conhecimento mais profundo de Deus. Sabe o que as pessoas querem ver em nós? Querem descobrir se nós temos relacionamentos verdadeiros com Deus. O que foi diferencial em Jesus para a época que ele viveu foi que as pessoas viram nele que aquele homem tinha um relacionamento profundo com Deus. Então as pessoas precisam ver em nós, enquanto cristão, que nós temos relacionamentos profundos com Deus. Amém? Se você também chega aqui nessa noite, talvez você é alguém que não entregou a sua vida a Jesus, ou tem ideias erradas acerca de Deus, pensando acerca de Deus, sobre isso que eu falei, sobre um Deus avô, um Deus guarda-costas, ou talvez você tenha o seu próprio Deus, você criou a sua própria ideia de Deus. Tem algumas pessoas que dizem, Deus é tudo, Deus é todos. Tem algumas pessoas que têm a ideia de Deus como Deus fosse natureza. Não, a natureza é criação de Deus. Tem pessoas que têm a ideia errada de Deus. Mas hoje é uma noite em que você está sendo esclarecido de que Deus é um Deus verdadeiro. E que para que você tenha conhecimento dele,
Ele hoje te convida para que você venha conhecê-lo. E conhecendo Ele, você vai aprender de quem verdadeiramente Ele é. Amém? Ficamos de pé. Quero que você pense nessa frase que eu vou dizer, é o seguinte: mais que acreditar em Deus, querido, é melhor estar com Ele. Algumas pessoas acreditam, mas não estão com Ele. Mais do que acreditar, saber que Ele existe, saber que Ele criou tudo, algumas pessoas acreditam nisso. Acreditam que Deus existe, mas não estão com Ele. É preciso que a gente, mais do que acredite, é preciso estar. Então convido a você para isso, para viver essa experiência de Deus, ou com Deus, de que a sua ideia de Deus não seja de um Deus longe, um Deus distante, mas um Deus de quem você se relaciona com verdade, com toda a verdade. Queria fazer um convite. Não podia terminar essa pregação sem dar a você a oportunidade. Não sei se você já entregou a sua vida a Jesus. Não sei se você chega nessa noite dizendo: eu até então tenho uma ideia de Deus. Para mim, Deus, Ele topa tudo o que eu faço até agora. Mas ouvindo nessa noite, eu vi que a ideia de Deus que eu tinha era errada. E se você é um desses, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, queria que você levantasse a sua mão, todos de olhos fechados, cabeça encurvada. Quero orar por você. Alguém aqui nessa noite quer aceitar Jesus como Salvador? Se tiver, eu quero orar por você. Quero orar a teu favor acerca de Deus. Você diz: Gilson, eu até agora tinha ideia errada de Deus, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu vi que eu preciso dEle. Amém? Ninguém? Então vamos orar. Quero orar por você que é cristão, que diz: Jesus, Gilson, eu tenho uma ideia de Deus, estou prosseguindo, mas algumas vezes tenho parado. Preciso conhecer mais desse Deus. Eu também preciso. Quanto mais eu conheço, mais vejo que nada sei acerca desse Deus. E cada vez mais preciso me aprofundar dele. Então vamos orar? Pai querido, Deus eterno, nesta noite, ó Deus, queremos entregar nossas vidas a Ti. E te pedir, ó Deus, nessa noite, que Tu se revele a nós cada vez mais. Como foi dito, a proposta dessa noite é, Senhor, relacionar-se contigo, com Deus sem falsidade, sem engano, sem máscara, entendendo quem Tu és, que Tu és o nosso Deus, é Deus amoroso, é Pai, que cuida de nós, mas que acima de tudo, Senhor, tem para conosco, ó Deus, um amor imenso, e espera, Senhor, que nós também o buscamos, o adoremos. Toma cada um dessa noite em Tuas mãos, cada um que veio neste lugar, ó Deus. Reforce, ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, a prosseguir, a Te conhecer, Senhor, como Deus, Senhor, e como Senhor da sua vida. E que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre cada uma da vida dos meus irmãos. Os abençoe nessa noite. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Leva-me
leva-me além. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom poder ouvir a palavra de Deus. Você foi feito o apelo, eu não vou fazer um novo apelo. Mas eu não posso deixar de reforçar o apelo. E dizer para você, que está aqui nesta noite, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que isso faz toda a diferença. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. E o tempo verbal é eu não aro isto. Significa passaram definitivamente. Eis que tudo se fez novo. O tempo é o perfeito, que significa uma nova etapa de vida. Uma vida completamente diferente. Se você anda satisfeito com a vida que você vem levando, sem Jesus, mas se você sente que a sua vida precisa de ter uma guinada, e você nunca abriu o coração para Jesus, você precisa deixar Jesus entrar na sua vida. Estamos terminando a reunião. Procure um de nós depois do culto. Se você não teve a coragem de levantar a mão, mas sente que o Espírito Santo está te chamando, está te convidando, está te convencendo, e você sabe que você precisa tomar essa decisão para a sua vida mudar completamente. Mas quem sabe você precisa de uma ajuda. Faça isso. Ou mesmo antes de você reconciliar-se com o sono nesta noite, de colocar sua cabeça no travesseiro, faça uma oração a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que eu preciso ter um relacionamento contigo, Senhor. Então entra na minha vida, modifica a minha vida, liberta-me, restaura-me, me faz uma nova criatura. Porque eu quero viver para Ti de hoje em diante. E Ele vai escrever o Teu nome no livro da vida. E você vai ter a certeza da vida eterna com Deus. Senhor, muito obrigado pela reunião desta noite. Obrigado porque nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar. Obrigado por essa palavra tão clara, tão objetiva, que nós possamos estreitar o nosso relacionamento contigo, que nós possamos ir além, querer mais e mais de Cristo, mais de oração, mais da palavra, mais da comunhão, mais da adoração. Queremos ir além na nossa intimidade contigo. Nos dê uma semana cheia de intimidade contigo, cheia de vitórias, cheia de alegrias, cheia de realizações, porque nos reabastecemos aqui na Tua casa para enfrentarmos essa semana com a cabeça erguida, sabendo que o Senhor vai adiante de nós e Ele já nos garantiu a vitória, em nome de Jesus. Se você crê assim, abra suas mãos para receber a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai,
que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a consolação, a comunhão, o gozo, a alegria, o fruto, os dons do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o Israel de Deus espalhado na face da terra. Se você concorda, diga amém. Deus abençoe, uma semana de bênção.